fazer um esforço para ser breve, sucinto, em função da Assembleia que ainda temos a realizar. Mas não poderia deixar de trazer a palavra de Deus, com base no Evangelho de Mateus, capítulo 16, 13 a 23. Escolhi esse texto de forma intencional, em função dos batismos que teremos hoje. Esse é, sem dúvida, um dos textos coluna do Novo Testamento. Sem dúvida que temos aqui um eixo, um fundamento, uma palavra que não pode ser olvidada em função da sua importância para a fé cristã. Esse texto, no capítulo 16 de Mateus, começando aqui pelo verso 13, que diz: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vocês, continuou ele, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Meus queridos, hoje é um dia especial em função da realização dos batismos, um dia de alegria, assim entendemos, não pode ser um dia daquele tipo de contrição na qual a gente fica mais, pensativo, reflexivo sobre nossa vida. É um dia de festejar, de celebração. A Bíblia trata essa experiência do encontro com Cristo, seja no dia da conversão da pessoa, que ela tenha aquela certeza, seja no dia do batismo, como um ato de festa. Como disse lá, o próprio Evangelho, que há festa no céu quando um pecador se arrepende. As teologias cristãs, representadas tanto pela Igreja Católica quanto pelo protestantismo, se debruçam sobre a natureza desse texto da confissão de Pedro. E a grande pergunta que sempre se faz, e que pode até dividir interpretações, é quando Cristo diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra seria essa? Alguns entendem que essa pedra seria o próprio Pedro, ou seja, enquanto pessoa física, o Pedro enquanto ser humano, no qual Cristo estaria ali distribuindo a ele a tarefa de ser o chefe da igreja. A gente sabe, olhando tudo o que aconteceu depois desta fala de Cristo a Pedro, ainda levando-se em consideração que Pedro negou a Cristo, 3 vezes antes que o galo cantasse, sabendo ainda da restauração de Pedro, como Pedro foi restaurado por Cristo depois da sua ressurreição ali, naquele encontro às margens do lago da Galileia, mas também vendo e lendo o livro de Atos dos Apóstolos, que Pedro não teve essa liderança toda que se pensava sobre a igreja de Cristo. Muito pelo contrário, a igreja fala de diversos líderes, dos quais Pedro era um deles, e principalmente uma liderança que também fugia ao controle dos apóstolos, como foi o caso de Paulo, que se considerava um apóstolo fruto de um aborto, porque ele não esteve 3 anos vivendo com Cristo ali, mas teve uma visão de Cristo no caminho para Damasco.
E nós vemos também um Pedro, diga-se de passagem ainda, muito volúvel, um Pedro muito inseguro, quando Paulo repreendeu certa vez, quando Pedro tinha assim, um certo costume de se relacionar com os cristãos que eram gentios, ou seja, que não vinham do judaísmo, não é? Numa boa, mas quando chegavam alguns de Jerusalém, alguns cristãos, né, judeus, e chegavam lá, Pedro procurava se afastar daqueles irmãos gentios, para não ser visto com eles, ser julgado pelos cristãos judeus que vinham da parte dos seus colegas, ou da igreja de Jerusalém, alguma coisa assim. Portanto, Pedro, ele não, em nenhum momento foi chefe de igreja, em nenhum momento usou nenhum tipo de cajado, coisa desse tipo. Não é? Nós sabemos que a instituição do papado, conforme nós a temos hoje, ainda de forma incipiente, é coisa do IV século depois de Cristo, quando a igreja cristã se tornou uma religião permitida, pois era perseguida, né, ainda sob Constantino, e depois, sob o Edito de Milão, quando a igreja cristã ela se tornou religião oficial, sob Teodósio, e aí sim você se nomeia alguém para chefiar, para liderar, né, essa igreja, um representante vamos dizer assim, da igreja, que naquele caso foi o chamado Papa Damasus I, né, ou Damásio, assim chamado. Seria também essa pedra um resultado, por exemplo, do jogo de palavras, baseado aí no nome de Pedro? Nós sabemos que Pedro, na verdade, era um acréscimo, é um apelido. Nós sabemos que temos os nossos nomes e temos também os nossos apelidos, né? Às vezes no diminutivo, ou às vezes um apelido que não tenha nada a ver com o nome, mas talvez tenha a ver com a nossa personalidade, né? E às vezes até fruto de bullying também, né? Quando a gente cresce, às vezes, com apelido. Lena mesmo tinha um tio chamado Camarão, o nome dele era Adilson, mas, né, Adilson Cansanção, mas ele não gostava de ser chamado de Adilson, ele só gostava de ser chamado de Camarão. Tinha 160 quilos, ele era tão branco que ficava vermelho, né? E por isso o apelido de Camarão, que ele disse, eu só quero ser chamado de Camarão. Ele gostava desse apelido e não abria mão disso. Mas, na época de Jesus, também nós tínhamos um costume, nós assim falando, né, vamos falar mais deles do que nós aqui, mas eles tinham um costume de nomear as pessoas pelo primeiro nome de batismo, mas também um segundo nome podia ser um nome do pai, ou um nome da cidade da qual eram, ou até mesmo o nome de um apelido de alguma coisa que representasse, que lembrasse esse caráter da pessoa. Veja, por exemplo, Simão Pedro, Simeão, Simão, mesma coisa. Essa ideia, né, de escutar, né, no hebraico, traz essa ideia de alguém que escuta. Mas Pedro não é um nome hebraico, é um nome mais grego, mais romano até. Pedro, Petra. Tem até uma cidade de Petra, lá na Jordânia. Quem viaja para aquelas bandas tem visita obrigatória. Pedra, Pedro, pedra, tu és Pedro, e sobre esta pedra, veja, há um jogo de palavras aí, da mesma forma que Jesus fez com aquele rapaz que disse, te seguirei, Senhor, para onde quer que fores, mas primeiro deixa que eu enterre meu pai, ele está velhinho, eu preciso cuidar dele, depois que eu morrer, eu vou seguir você. E Jesus disse, olha, deixa que os mortos enterrem os seus próprios mortos. Percebe o jogo de palavras? Jesus gostava de fazer este jogo de palavras, mas tu vem e segue-me. Então, podemos pensar nesse sentido de que os nomes tinham essa conjugação. O próprio Pedro é chamado aqui por Jesus Simão, Simão Bar Jonas, quer dizer, Simão, filho de Jonas. Bar, em aramaico, é filho de Jonas, o nome do pai dele, Simão Bar Jonas, ou assim também Tiago de Zebedeu, ou Tiago, filho de Zebedeu, ou Judas Iscariotes, o nome era Judas, o nome em hebraico, Yehudá, em hebraico, o nome, inclusive, da tribo de Judá, mas Iscariotes, né? Iscariote, ou seja, homem de Cariote, Cariote, uma vila, uma cidade ali do sul da Judéia.
uma cidade que ficava ao sul de Jerusalém. Judas, homem de Cariote. Cada nome tinha esse complemento, era muito comum. Ou Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Percebe? Assim também devemos entender o texto, conhecendo, portanto, este resultado hermenêutico. Esta pedra poderia ser também, quem sabe, a própria confissão de Pedro? Aquilo que ele falou? Tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre você, Pedro, ou sobre aquilo que esta coisa que você falou significa enquanto fundamento, porque todo mundo tinha uma ideia sobre Jesus. Quem é Jesus para você? Para aquelas pessoas da época, chegaram até a acreditar que Jesus pudesse ser a reencarnação de um dos profetas. Alguém pensava que Jesus teria sido o Elias, lá do passado, que estava voltando no corpo do Filho de Deus. Alguém chegou a pensar que ele fosse um outro profeta, como Jeremias. Alguém chegou a pensar que depois que João Batista foi degolado, meio que o espírito de João Batista foi e pulou em cima dele. Chegaram a pensar isso? Quem é Jesus para você? Foi o teólogo C.S. Lewis, na metade do século passado, quem mais levantou essa lebre. Quem é Jesus? E ele foi muito importante, inclusive, no contexto secular, trazendo o Evangelho para uma linguagem mais dos estudantes, né? Trazendo o Evangelho para os mais intelectuais, dialogando com o mundo. Quando ele disse assim, quando a gente analisa o caráter, a vida, a pessoa de Jesus, a gente tem que fazer escolhas sobre quem é Jesus. Ou Jesus era louco, um lunático, que estava totalmente perdido, ou seja, fora da realidade. Ou Jesus era uma boa pessoa, mas estava enganado sobre si mesmo. Ou Jesus era um mentiroso, farsante. Ou Jesus era apenas um mestre de moral. Ou ele era, de fato, aquilo que ele dizia ser: o caminho, a verdade e a vida, o Filho de Deus, o Christos, o ungido. Até o nome de Jesus tem isso. Jesus, o Cristo. Depois emendaram, Jesus Cristo. Jesus, o Messias, o Mashiach. Jesus, o ungido de Deus, e não apenas um ungido, mas o ungido de Deus. E aí já existem muitos livros, talvez Jesus seja a pessoa sobre quem mais se escreveu na história da humanidade, falando sobre a inteligência de Jesus, sobre a vida de Jesus fora da Bíblia, analisando os traços de sua personalidade, seu caráter, de sua humanidade, mostrando que nada disso que pensavam, ou seja, ele era meio doido, ele era um pária social, ainda que tenha sido um efeito realmente de rebote, Jesus estava totalmente fora dessas estruturas religiosas e sociais do seu tempo. Já disse Albert Nolan, um teólogo sobre o qual eu li há muitos anos, porque ele veio pregar, trazer a verdade de Deus, mas a religião da época não suportou. Não só a religião, a política não suportou Jesus. Não só a religião e a política, a sociedade não conseguia suportar Jesus, porque ele invertia todas as premissas. Não eram os mais fortes, mas os mais fracos, aqueles que faziam parte do reino. Não eram os mais ricos, mas os mais pobres, aqueles, sim, que podiam fazer parte do reino. Ele invertia todas as premissas por causa do critério que a sociedade do seu tempo tinha para julgar quem era bom e quem não era. Meus amados irmãos,
essa expressão que Pedro traz, é elogiada por Jesus e diz: você que é feliz, Pedro, porque o que você disse não é fruto de qualquer reflexão filosófica, não é fruto de qualquer busca pessoal, não é fruto de uma inteligência, ou seja, não foi a carne nem o sangue que trouxe isso para você, mas sim o meu Pai, ou seja, é fruto de revelação, é fruto daquilo que eu não posso alcançar pelo meu próprio conhecimento. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta ideia teológica sobre Jesus não é uma coisa que ficou ali somente naquela conversa entre Jesus e Pedro. O restante do Novo Testamento foi também seguindo esta confissão. Toda a literatura apostólica vai falar sobre isso. Paulo diz lá em Efésios, capítulo 2, versos 20 a 22, que os discípulos, a igreja, que fazem parte da igreja de Jesus, foram edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Quando Cristo diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Veja, Paulo diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Jesus enaltece Pedro, louva a confissão que Pedro traz, mas sem esvaziar o conteúdo. Tu és o Cristo. Esta é a confissão, esta é a pedra. Mas também nós temos o próprio Pedro, em Atos capítulo 4, verso 11, quando ele diz, apontando para Jesus, diz Pedro lá em Atos 4, 11, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, edificadores, posta como pedra angular. O mesmo Pedro, escrevendo na sua primeira epístola, capítulo 2, verso 4, diz: Jesus é a pedra viva rejeitada pelos homens. Cristo é o fundamento da nossa fé, é o fundamento de quem busca o batismo, cumprindo essa ordenança de Jesus. A igreja de Cristo não está edificada no Pedro, pessoa física, mas na apostolicidade, no caráter desta confissão do qual Pedro é portador. Essa é a nossa fé. Tudo aponta para Ele. Ele é a pedra. Ele é o fundamento da nossa fé. Que Ele assim nos abençoe. Amém. Louvado seja Deus. Teu Espírito me revela quem Tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha Tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável,
Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Igual não há. Amém. Vamos orar? Alô? Vamos orar então para terminar essa reunião. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse dia tão especial para a nossa igreja. Eu quero te agradecer, ó Deus, porque no passado pessoas abriram a boca para dizer que só Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e essa palavra, ó Deus, ainda continua ecoando nos dias de hoje, quando todas as vezes que alguém desce as águas do batismo, ó Deus, Teu nome é glorificado, Teu nome é proclamado, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Louvamos o Teu santo nome por isso. Sê, ó Deus, Senhor de nossas vidas, não só o nosso Salvador, mas sobretudo Senhor das nossas vidas, e que nós possamos abrir os nossos corações para essa entrega, ó Deus, entregando nossas vidas, ó Deus, ao Senhor. Muito obrigado por Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo.